Olá pessoal, aqui a gente inicia, né, a última etapa obrigatória. Talvez eu faça, né, indo mais longe na matemática, mas aqui a gente já está, né, no final de uma etapa, então que é o início, né, do médio. Por que que a gente separa Fundamental 1, Fundamental 2 e Fundamental e médio, que seria Fundamental 3, né, mas é ensino médio. No ensino médio, normalmente a gente lida já com ferramentas que usam tudo que a gente aprendeu no Fundamental 1 e no Fundamental 2, essas ferramentas já em escolas, em algumas escolas avançadas, elas já vêm com um formalismo matemático próximo do formalismo ideal acadêmico. Então, tanto a linguagem quanto a mecânica muda, fica mais difícil. Eu vou me esforçar para manter os vídeos curtos, mas eu não prometo nada. A minha proposta é que os vídeos sejam curtos, né? Mas nem sempre a gente consegue. Bom, vamos lá. A gente aprendeu sobre números naturais, inteiros, racionais, reais. A gente aprendeu a fazer operações com esses números. A gente aprendeu a fazer operações com frações desses números. A gente aprendeu a manipular coisas algébricas com x, y, z, letrinhas. A gente aprendeu regra de 3, que é uma coisa de proporcionalidade, regra de 3 simples composta, juros simples, juros composto, embora um pedaço do juro composto a gente só pode ver depois que a gente fala de logaritmo, que é do ensino médio. A gente aprendeu sobre geometria, mas a gente aprendeu sobre geometria plana. A gente não aprendeu sobre geometria analítica, que é uma outra coisa que algumas escolas passam no fundamental e outras passam no médio. O ideal é no médio quando você já passou trigonometria de uma maneira completa. A gente viu um pouquinho de trigonometria também, mas ainda tem uma parte mais avançada de trigonometria. Enfim, tudo isso vai culminar, em algum momento a gente vai usar, né, na parte do ensino médio. Então, vamos iniciar com algo que às vezes é visto no fundamental, mas eu prefiro que isso seja visto logo no começo do médio, porque você já consegue passar o pedaço inteiro, que é estatística. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre estatística. O que é estatística? Estatística e probabilidade são duas coisas que são como se fossem irmãs. Uma irmã que não é tão parecida com a outra, mas tem algumas coisas em comum. A probabilidade diz uma chance de uma coisa acontecer. Lembra que a gente viu um pouquinho disso. A gente vai ver mais depois na análise combinatória, né, completa no médio. Mas a estatística, ela já diz a respeito do quê? Você tem uma amostragem, uma sequência de dados, e aí você consegue calcular parâmetros, tipo, qual é o ponto médio disso? Qual é o valor que normalmente ocorre mais? Qual é a chance disso? Qual é a medida de dispersão? O quão aleatório está essa coisa? O quão próximo de um ponto central essa coisa está? Coisas para analisar uma grande gama de dados. Então, conceitos principais que a gente vê na estatística no ensino médio é média, mediana, moda, média, mediana, moda, variância e desvio padrão. Existem mais conceitos? Existem. Ah, Daron, meu Deus. Existem mais conceitos, existe esperança, covariância, correlação, tem coeficiente de regressão linear, tem um monte de coisa, mas assim, no médio a gente vê essas coisas. Vamos começar pela ideia de cada um deles. Claro que numa única aula a gente não vê tudo isso, né? Média. Média é o conceito mais simples de se ver. Média vou até contar uma piada aqui. Uma piada comum, né, nas faculdades de matemática. Existem 4 tipos de mentira. A que é na cara, todo mundo sabe que é uma mentira. A que é um pouco sutil. Alguns percebem que tem coisa errada. A que é extremamente velada. Quase ninguém percebe que é mentira. E a última de todas, que ninguém consegue desmentir, a estatística. Mas o que essa piada quer dizer? Os argumentos que nós usamos na estatística, eles dão parâmetros de medida, parâmetros de probabilidade, parâmetros de incidência e repetição.
Só que eles jamais dizem que é e ponto final. Exemplo, vacinas. A vacina tem 80% de chance de imunização. Significa que 80% da população vai ter uma imunização completa. Significa que você também, como indivíduo, tem 80% de chance de ser imunizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que muito provavelmente você vai ser imunizado, mas você nunca vai ter certeza. É isso mais ou menos que quer dizer. Por média, o que nós queremos? Nós queremos achar o valor que está no centro em termos de medida. Porque a mediana também é uma coisa que está no centro, mas não é. Enfim. Então vamos lá. Se eu quiser calcular a média de uma coisa simples, como um conjunto em que está o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Bom, para a gente calcular a média, a gente sempre faz a seguinte coisa. Normalmente, alguns escrevem como um x barra ou um mi. Você soma os valores e divide pela quantidade de valores. 4 números, então eu divido em 4 parcelas. Bom, vamos ver. Vai dar 18? 18. Essa soma deu 18. Sobre 4. 18 dividido por 4 vai ser 4,5. Joia. Aqui eu tenho meio que uma maneira de achar. Então, qual é o valor que representa o peso médio disso? 4,5. Ou seja, para calcular a média, a gente soma e divide pela quantidade. E isso em amostras simples. Se tiver dois valores, você soma e divide. Para calcular sua nota, a sua média, a sua nota, é feito, né, esse cálculo. Isso é a média sem peso. Vamos ver um exemplo em que envolve peso. Imagina que aqui eu tenho um número de pessoas, né? De uma sala. Então aqui eu tenho 6 pessoas, depois 10 pessoas e aqui 20 pessoas. E eu tenho as notas, né, dessas pessoas. Eu quero saber uma nota média da sala. Então, 6 pessoas ficaram com a nota 10. 10 pessoas já não foram tão bem. E 20 pessoas fecharam com 6. Essa sala mesmo assim tá boa. Qual que é a nota média da sala inteira? Eu posso simplesmente fazer a média entre as notas? Não, porque tem quantidade diferente de pessoas que tirou cada nota. Então é como se a quantidade de pessoas estivesse pesando nas notas também. Então, quando a gente faz uma média, nós chamamos de média ponderada ou com pesos, a gente faz a mesma coisa, soma, só que a soma é com peso. E divide pela quantidade, ou seja, são só 3 categorias de notas? Não, divide pelo número, pelo total de pesos. No caso, o que está pesando é a quantidade de pessoas, então vou dividir pelo total de pessoas. Então, como é que é essa soma com pesos? Bom, eu sei que a nota 10 foi repetida por 6 pessoas, então eu estou somando a nota 10 em cada uma das 6 pessoas. Multiplico por 6. Mais a nota 8, que foi feita por 10 pessoas, então eu multiplico por 10, né? 8, 8, 8, 8, 8, 10 vezes. Mais nota 6, repetida por 20 pessoas. Certo. E aí eu divido por... Isso aqui vai ser a média nesse caso. O número de pessoas, que é o total da sala, né? Eu somei a nota de todo mundo e divido pelo total de pessoas, que vai ser 36. Bom, 10 vezes 6, 60. 10 vezes 8, 80. 6 vezes 20, 120. Vamos somar esses objetos. 260 sobre 36. Bom, vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Lembra a simplificação de fração? Posso simplificar por 2 de novo, vai ficar 65 sobre 9. Não posso mais simplificar, agora eu sou obrigado a fazer divisão. Truquezinho matemático. Pera aí. 54, 63, né? 63 mais 2, né? 63 dividido por 9 dá pra fazer, né? Vai ser 7. 7, né? 7, 7, 7, 7. 8, 9, 10, 7.
E 2 dividido por 9, lembra de fração geratriz e dízima periódica? Isso é 0,2222 dízima periódica. Então, 7,22 aproximação. Então, eu tenho a média nesse caso também. Média ponderada. Tenho mais casos em que a média vai ser mais complicada? Tem. A gente vai falar deles depois, senão o negócio fica muito maçante. Percebe que aqui a gente teve dois casos. O primeiro caso, nós temos dados simples ou não agrupados. Perfeito. Aqui embaixo a gente já tem dados agrupados. Só que são dados agrupados sem intervalo ainda. Tem ainda outro caso em que a gente tem que mexer como se fosse intervalo. A gente vai ver isso lá para o final porque é o ponto mais difícil. Por hoje a gente encerra aqui, calcular a média de casos de dados não agrupados e de dados agrupados. Futuramente a gente vai ver com intervalos também. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.